Bom dia, meus amigos! Mais uma vez, é uma alegria estarmos juntos para o estudo do nosso departamento de família. Mês de maio é mês das mães, então sim, faremos um departamento de família com essa temática. Mas por incrível que pareça, o estudo de hoje será dirigido a todo mundo, menos as mães. Hã? É isso mesmo! Esse departamento de família é para você, marido, irmão ou irmã, mãe da mãe, no caso a avó, tio, tia, vizinha, amigo ou amiga, todo mundo, menos a mãe. Porque eu não posso ter a pretensão de querer falar para as mães sobre como ser mãe, de ensiná-las a como maternar o bebê. Analisem, um homem, eu no caso, decidindo fazer uma apresentação para as mães sobre como amamentar, como acalentar a criança, como lidar com as mudanças hormonais da gestação. Eu acho que não teria muito sentido. Seria tentar ensinar a abelha a fazer o mel. Mas, por outro lado, faz todo sentido que juntos, todos nós que estamos ao redor dessa mãe, em seus círculos de relacionamentos, estudemos o tema para compreender o que realmente acontece na vida dessa mãe, que pode ser uma pessoa muito querida para você, quando do nascimento desse filho. Porque sem a gente compreender o que está acontecendo ali, como que a gente vai verdadeiramente conseguir auxiliá-la? E ela merece auxílio. Mas ouso te falar que a gente pode acabar mais atrapalhando do que ajudando, se a gente não se capacitar. É o que faremos hoje, nos capacitar. Olá, Maísa, tudo bem? Oi, Daniel, tudo bem e você? Tudo bem. Maísa, assim como você é mãe há mais de um ano, sou pai já há alguns bons meses, então creio que já tivemos a oportunidade de vivenciar os primeiros meses de um recém-nascido, saber que não é algo tão fácil assim. Gratificante, mas um desafio. Para a mulher, então, não tem dúvida que vivenciei isso junto de minha esposa, é mais desafiador ainda. Mas como sei que você já teve a oportunidade de ler bastante sobre o tema, e você tem uma visão de mãe, que é diferente de uma visão de pai, que é o meu caso, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Embora os desafios não são fáceis, por que a gente ouve falar atualmente de tantos casos de que a mãe caiu numa depressão pós-parto, um estresse pós-parto, ou o nome que se dê? Porque, nossa, quando eu fui pesquisar, eu li que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, fala de uma média de 2 em cada 10 mulheres que são diagnosticadas com isso. E essas 2 em cada 10 pode muito bem acabar acontecendo com uma pessoa do nosso centro, uma familiar nossa. Eu sei que é uma mudança brusca de hormônios a todo momento, mas eu gostaria de entender isso um pouco melhor. Daniel, então, 2 em cada 10 mulheres que foram diagnosticadas. Mas quantas estão por aí nessa situação sem o ter sido, né? E realmente, como você mesmo disse, tem vários nomes, né? E nem tudo é uma depressão pós-parto, né? Tem muitas outras situações. E a gente não é médico, né? Então, assim, a gente não tem competência para afirmar qual doença cada mulher pode ter, né? Pode desenvolver. Mas uma coisa é comum, né, em todas, que é uma tristeza, né, uma tristeza não passageira e que pode ser bem sutil, bem tranquila, que a gente nem perceba, né, num primeiro contato. E que tem também a ver com a questão, e pode ter também a ver com a questão da queda de produção de hormônio, né, o estrogênio e a progesterona, que se dá no período pós-parto, né, no período chamado também conhecido de puerpério, né, então isso também pode ter influência, assim como outras questões, né, que a gente vai abordar também. E aí a gente pode observar, né, que quando a gente encontra uma pessoa, a gente tem o hábito de perguntar, tá tudo bem? Né? E aí já é mecânico, né? A gente responde, tudo bem, e você? Só que muitas vezes não tá tudo bem. Quantas vezes a gente faz isso na rua? E muitas vezes as pessoas não estão bem de fato. E acaba ficando por isso mesmo.
E se a gente não observar, se a gente não tiver olhos de ver, né, e ouvido de ouvir, acaba passando batido de fato, né? E aí muitas vezes uma amiga tá lá, pergunta pra outra, né, que muitas vezes acabou de ter um bebê, se tá tudo bem. E ela responde que sim, mesmo muitas vezes precisando de uma ajuda, né? E isso porque a gente nem tá falando de uma depressão, né? Mas muitas vezes está precisando de um apoio emocional, né? Ali uma conversa, uma troca, né? Uma troca de experiência saudável, sem cobranças, né? E acaba ficando por isso mesmo, porque a outra respondeu que estava tudo bem, né? E aí, nesse momento, a gente poderia ajudar, né? Ser o bom samaritano, assim como existe, né? Na parábola, né? Que Deus colocou ali naquele momento para a gente ajudar. Só que a gente não teve olhos de ver, né? A gente não foi um pouquinho além, a gente não teve essa sensibilidade, a gente ficou no automático, no superficial. E aí acaba ficando por isso mesmo, né? E você questionou, né? Você levantou o ponto. Por que a gente tem visto agora tantos casos serem noticiados, né? Será que alguma coisa mudou? O que será que tem de diferente hoje em dia do que acontecia antigamente? E se a gente for parar para observar como que era, né, a maternagem, esse momento do pós-parto, da chegada de um bebê, né, na vida das nossas avós, na vida das nossas tias, algumas mães também, né? Vamos parar para pensar um pouquinho como será que era esse pós-parto na época das nossas mães. Vamos ver. Daniel, respondendo a sua pergunta da Maísa, eu posso afirmar que 60 anos atrás as famílias eram muito mais unidas. Talvez porque nesta época o único passeio que se fazia era na casa de parentes. Por exemplo, meu avô materno morava na fazenda. Todas as férias escolares íamos para lá. Tia, tios, primos, era uma verdadeira festa. Era um casarão que abrigava a todos. E fora disso, em toda ocasião, e principalmente nos finais de semana, eram aproveitados para se fazer uma visita a um parente, fosse para comemorar um aniversário, a visita a um enfermo ou simplesmente para o encontro familiar. Quanto ao problema de ajuda às mães no período pós-parto, vou relatar uma experiência que vivi quando minha mãe teve o meu irmão caçula, há 60 anos, e eu era bem criança. Minha mãe e minhas tias tiveram muitos filhos seguidamente, fato comum nesta época. Assim, embora as mulheres não trabalhassem fora do lar, tinham muitas dificuldades para se ausentarem. Primeiro, pelo número de filhos. Segundo, porque a maioria das mulheres não dirigiam, não tinham um carro à sua disposição. E o transporte coletivo, dependendo do lugar, era muito difícil. Esses fatos dificultavam a frequência das minhas tias na minha casa, mas sempre que possível, lá estavam elas, para ajudar ou levar alguns quitutes. Mamãe contou principalmente com a ajuda de sua irmã caçula, que morava perto de minha casa. Ela comparecia lá todos os dias, quer seja para ajudar na limpeza da casa, cuidar de meus irmãos menores, ou do bebê, ou para nos ensinar como ajudar mamãe. E minha avó paterna também se fazia sempre presente, ajudando com a tradicional canja de galinha, chocolate quente para mamãe e para nós. Não podemos nos esquecer também dos vizinhos. Aqui vou abrir um parênteses. Antigamente, nossas casas tinham um muro bem baixo e os portões eram trancados apenas com um trinco.
Assim, qualquer pessoa poderia adentrar em nossa casa a qualquer momento. Nós tínhamos uma vizinha muito prestativa, que a todo momento chamava a mamãe ou alguma de nós para perguntar se precisávamos de alguma coisa, isso pelo muro, ou sempre estava em nossa casa para ajudar em algum serviço do lar ou para cuidar do bebê, enquanto mamãe tomava o seu banho tranquilamente ou descansava um pouco. Este tipo de ajuda, neste período pós-parto, entre nós, foi passando como uma tradição. Eu e minhas irmãs, sempre que passamos pela maternidade, ajudamos uma às outras. E é isso que eu tenho que relatar. Boa tarde a todos. Como a gente pôde ver, hoje é diferente, né, Daniel? Hoje, a maioria das mães tem que trabalhar para contribuir com o orçamento de casa, né? Hoje, muitas trabalham até em outras cidades, como é o meu próprio caso. E aí não tem como a gente ter a família por perto, né? E tem também aquelas mães que são mães solo, as mães que acabam ficando viúvas, né? E tem outras diversas situações. Então, se a gente for parar para pensar, né? Se a gente for fazer aí uma conta, os cuidados dos filhos continuam sendo os mesmos, ou seja, né, eles nos exigem atenção 24 horas por dia. Só que agora, nós, mães, temos que trabalhar. E, em específico, depois que acaba a licença maternidade, que é um período tão sensível, um período que a gente está tão fragilizada, tão emocionalmente abalada, né, com todas as situações novas que estão surgindo, né? E aí, se a gente não tem a família para dar um apoio, para dar esse suporte, né, acaba ficando um pouco mais pesado, né? Esse suporte que era dado no passado era essencial, né? Era de extrema ajuda. E aí, não tendo isso, acaba ficando muito pesado, né? E aí, nesses casos, então, se a gente parar para pensar, faz sentido, né, ter aumentado os casos. Mas a gente tem que pensar que isso não deve ser um motivo para o nosso desespero, né? Porque se Deus permitiu que nós fôssemos pais e mães, é porque nós temos condições de criar estes seres, né? E, na verdade, quando a gente observa toda essa situação, a gente entende que essas situações, né, de privação de ajuda ou de mudança no cenário, né, que a mulher se encontra em questão dos cuidados com os filhos, é uma forma para que a gente busque utilizar a inteligência que Deus nos deu para criar alternativas e suprir, né, esse apoio que as mães tinham antes e que as ajudava tanto, né? Ou seja, construir essa rede de apoio, né, que é tão essencial para a nossa vida, né? Às vezes, você não vai ter ali mãe, pai, tias, irmãs próximo, né, para construir essa rede de apoio, mas você pode trazer para perto de você pessoas que vão ser a sua rede de apoio. Nossa, como agora ficou claro para nós o quadro geral. A mãe moderna não perdeu o jeito de ser mãe. O instinto materno continua vivo. Só que agora ela está carregando o peso sozinha ou com muito menos ajuda. Nunca foi fácil cuidar de uma criança, mesmo com ajuda. Mas antes ela podia contar com alguém para ficar de olho na criança por momentos simplesmente. Para ela poder tomar um banho, para almoçar, coisas básicas, para tirar um cochilo de meia hora durante o dia, numa noite que o bebê não dormiu nada. Se coloca no lugar dessa mãe. Lembrando que não será por um dia, hein? Mas por meses isso. Então agora ela está cuidando sozinha 24 horas mesmo. 24 horas, 7 dias por semana. Eu, particularmente, não daria conta, não sei você. Nesse sentido, comparativo do passado e do presente, que acabamos de ouvir de nossas amigas, fez toda a diferença. Porque agora a gente sabe onde está o problema. Não é na mãe, é na gente que deixou de ajudar.
Um provérbio africano já dizia que é preciso uma vida inteira para criar uma criança. Um texto muito bem redigido por um pediatra do Rio de Janeiro, de nome Daniel Becker, trata desse assunto. Nasce um bebê no Xingu. Todas as mulheres da Oca se mobilizam. A mãe está cercada de cuidados e apoio. Nasce um bebê no sertão das Minas Gerais. A avó, a bisavó, as tias, a prima cercam a mãe de cuidados. Nasce um bebê numa aldeia africana, numa tribo em Maui, numa cidadezinha no interior da Tailândia, ou da Polônia, ou da Inglaterra. A cena se repete. Na favela da Zona Norte, as vizinhas e a tia que mora na laje de cima se encarregam de ajudar. E nas mansões dos jardins? Não são mais a avó e as vizinhas, mas as duas babás, a enfermeira, a faxineira, o motorista e o segurança. Nasce um bebê em Copacabana, no apartamento 1104. A avó está trabalhando em tempo integral. O pai só tem 5 dias de licença. A vizinha do 1103 não ajuda, sequer conhece a família. E a empregada diz que só ganha para cuidar da casa. Ajudar à noite? Nem pensar. Perceba que o relato trazido por esse pediatra é bem próximo da nossa realidade atual. Vivemos em apartamentos ou casas em que não conhecemos os vizinhos ou vizinhas. Comparemos com a época de nossos pais. Tem mais chance de você se lembrar dos vizinhos de seu pai quando você era pequeno do que de saber quem são ou ter contato com seus vizinhos atuais. Não é bem assim? Eu lembro de pelo menos 3 vizinhos da época de minha infância. E olha que eu só tinha 10 anos de idade. Hoje, o prédio ao lado do meu tem 8 apartamentos. Não conheço nenhum. Nem de nome. Muitas vezes, o único familiar que sobra para a mulher num raio de 50 quilômetros é o marido. Daniel, mas é aí. A responsabilidade pelo cuidado da criança é da mãe e do pai. Cabe ao pai ser o ajudante da mãe em tudo que for sobrecarregá-la. A responsabilidade é dos dois e de mais ninguém. Não inventa moda, não. Será? Vejamos o que nos diz a esse respeito Laura Gutman, terapeuta internacional que estuda a maternidade há mais de 30 anos. Nesse contexto, supomos então que toda a companhia, abrigo, ajuda, disponibilidade e empatia que uma tribo inteira nos teria oferecido, agora deveria vir de uma só pessoa, o pai da criança. Levemos em conta que uma coisa é a imensa necessidade de amparo diante do desespero, da loucura e das vivências confusas que a mulher experimenta desde o nascimento de seus filhos. E outra é o que um só indivíduo pode oferecer, substituindo os papéis de muitos. Curioso perceber no texto que realmente, enquanto o bebê está recém-nascido, ou seja, necessitando de cuidados manhã, tarde e noite, a mulher também está necessitando de amparo. É o chamado resguardo da mulher. Está precisando de tudo que está escrito ali. Companhia, ajuda, disponibilidade. E o homem, por mais zeloso que seja, por mais que queira ajudar sua esposa, ele não pode deixar de retornar ao trabalho no 6º dia após o nascimento. Vai abandonar o emprego, por acaso? Se ele tem de voltar a trabalhar, como pretender que ele, ao retornar à noite, consiga arrumar tudo aquilo que não pôde auxiliar a mulher durante o dia e depois de terminar tudo, ele ainda esteja com energia para prestar apoio emocional para a esposa, para ouvi-la, que é a disponibilidade, que falou agora há pouco? Mas nós, envolvidos ainda pela ilusão de que basta o homem e a mulher para cuidar da criança nos dias de hoje, quando vislumbramos nossa realidade de forma global, acreditamos que as coisas se resolveriam se o homem voltasse mais cedo para casa, se trocasse as fraldas de vez em quando ou se ganhasse mais dinheiro. É preciso admitir que somos somente 2 pessoas, nada além de 2, e que tanto as mães quanto os pais estão sozinhos demais na complexa tarefa de cuidar dos filhos. Consideremos isso antes de pensar quais papéis um homem pode assumir quando o caos familiar e o cansaço invadirem a vida cotidiana. Note que por essa leitura, a autora não está dispensando o marido dos deveres para o lar, não. Que pode chegar em casa e simplesmente descansar porque está cansado do dia de trabalho.
Muito pelo contrário. Em uma apertada síntese desse capítulo no livro, Laura Gutman defende que o homem deve ficar responsável por todas as tarefas que não sejam imprescindíveis à sobrevivência da criança. Ou seja, tudo que não se refira a amamentar, ninar, acalmar, higienizar, alimentar e apoiar o recém-nascido. Todo o restante, tudo o que envolver as tarefas domésticas, aí tem lavar a louça, lavar a roupa, organizar o almoço e a janta, às vezes nem sabe cozinhar, ir ao mercado, ir na padaria, buscar os filhos maiores na escola, administrar o dinheiro, etc. Todo esse restante ficará para o homem. Com isso, ela nos traz que, embora seja muito bem-vindo que o homem se disponha a trocar uma fralda, dar um banho no bebê, a maternagem, o cuidar da criança, ficaria de responsabilidade da mãe. E ao pai, ficaria a responsabilidade de dar suporte à maternagem. Que é tudo isso que a gente viu. Para que a mãe possa exercer o papel dela de cuidar da criança. Tem muito sentido. Como que a gente vai esperar que a mãe tenha atenção 24 horas para com o bebê e ao mesmo tempo esteja limpando a casa e indo no mercado? Principalmente nos primeiros meses. Mas é aqui que nós, os que estão ao redor, entramos na condição de tribo. Sabemos que a mãe não vai conseguir realizar todas as tarefas de cuidar do bebê sozinha todos os dias. Do mesmo jeito que há dias que a gente não está bem, a mãe também. Só que a gente pode apresentar atestado no serviço. A mãe não tem essa opção. E como lhe auxiliaria alguém estar ali enquanto o marido está no trabalho, nem se fosse apenas para ela dormir por algumas horas? E aqui entra uma avó, uma amiga de confiança, uma ajuda esporádica, uma vez no mês, mas já deu a migalha da sua contribuição. O pai, por sua vez, está tentando dar conta, como dissemos, de todas as tarefas que não envolvam maternar. Chega em casa depois do serviço, vai fazer tudo aquilo que a gente já conhece de tarefa do lar quando a gente casa, mas aquelas que ele não tinha antes, como lavar a banheira, trocar o lixo de fraldas e assim vai. Vamos supor que você é o irmão desse pai e seu trajeto de volta do serviço para casa tem a casa dele no meio do caminho. Será que o aliviaria você ligar para ele? Ei, eu vou fazer minhas compras hoje no mercado, você quer que já faça as suas também? A 1h30 que ele ia ficar no supermercado, no horário de pico, que é depois que sai do serviço, a gente sabe que fica 1h30 facinho, já ia dar para ele fazer muita coisa dentro de casa. E mesmo que fosse para descansar. Nos primeiros meses, o pai também não dorme todas as noites não, merece. Note que a responsabilidade continuou sendo da mãe de maternar e do pai de dar suporte à maternação. Mas agora eles estão apoiados, ainda que minimamente, pela tribo, que somos nós. Continua não sendo brincadeira não, quem é pai ou mãe sabe. Mas será que vai fazer diferença? Ninguém está propondo que você, tio ou tia, ou avó, ou amigo, amiga, assuma a responsabilidade pelo filho do outro que nasceu. Isso não te compete, realmente não é responsabilidade sua. Estamos propondo apenas que você contribua com a sua migalha, dentro daquilo que você tenha facilidade e possibilidade. E assim, cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto. Cada um dá um tiquinho, logo pouco fica tanto. Cada um limpa um bocado e logo está tudo aciado. Um estende ao outro a mão, como amigos, como irmãos. Um estende ao outro a mão, como amigos, como irmãos. Cada um faz um pouquinho, logo tudo fica pronto. Cada um dá um tiquinho, logo pouco fica tanto. Cada um limpa um bocado, logo está tudo aciado. Um estende ao outro a mão, como amigos, como irmãos. Um estende ao outro a mão, como amigos, como irmãos. O que se faz com colaboração é assim: fica fácil, divertido e não pesa pra ninguém. Vamos supor que você é tio daquela criança que acabou de nascer
e ela também tem um irmãozinho. E aí você fica pensando, mas como que eu vou conseguir ajudar essa família a tirar um pouco, né, dessa carga do dia a dia, aquela correria, e aí você acha que não é possível fazer alguma coisa para ajudar. Mas e se você tirasse, por exemplo, uma vez por mês que seja, um domingo, para buscar aquele irmãozinho mais velho daquele bebê que nasceu, para passear, para andar de bicicleta, tomar um sorvete? Será que aquelas horas que você passou com aquela criança não pode ajudar muito aqueles pais a ter um tempo maior com aquele bebê, até mesmo para descansar um pouco da correria, da rotina? Será que isso não seria bom para aquela família? Só que aí nós temos que avisar que você pode ter um sério problema, porque você pode começar a gostar disso. Então você vai querer fazer isso mais vezes. Então cuidado, hein? Você que é sogra, que é amiga, que é cunhada, que é tia, que tal auxiliar uma mãe que acaba de ter um bebê, auxiliar fazendo a comida ou até mesmo preparando as papinhas para o bebê? Simplesmente colocando uma panelinha a mais durante o preparo das refeições, Uma vez a cada 15 dias. Vamos supor que o seu amigo do centro acabou de ter um bebê e hoje é dia de compras. Aliás, vamos aproveitar aqui. Daniel, você sabe escolher laranja? Cara, eu pegaria o primeiro saco. E melancia, abacaxi, morango. Você sabe escolher alguma dessas frutas? Pra falar a verdade, nunca me ensinaram. Então hoje nós vamos ensinar o Daniel a escolher frutas. Porque isso é uma tarefa que você pode fazer pelo papai que acabou de ganhar um neném. Porque muitas vezes vai ser solicitado que ele faça as compras. E se ele não souber escolher as frutas, vai ficar um pouco mais difícil. Então assim, você pode dar a sua pequena contribuição. Há uma frase de Leonardo da Vinci que diz que a simplicidade é o mais alto grau de sofisticação. Meus amigos, o tema de hoje, para mim, é o espiritismo nesse mais alto grau de sofisticação. Sem teorias complexas, no que o espiritismo tem de mais simples. Vocês viram que a gente não falou nada complexo. Propondo para a gente, simplesmente, ter os olhos de ver para enxergar a necessidade de ajuda do outro, o uso da inteligência em prol do próximo, de pensar em como podemos ajudar, e por fim, o fazer. Simplesmente o amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para a regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Em tempos de tanta discussão na família, em defesa de pontos de vista individuais pelos mais diversos assuntos, inclusive da política, com teorias complexas a favor ou contra determinado posicionamento, causando rixas na família, que nos consomem horas. Que tal consumirmos alguns poucos minutos envolvidos por essa temática do mês das mães, para oferecer a nossa migalha de auxílio e fazer verdadeiramente a diferença na vida de um familiar, um amigo nosso, que acabou de ter um filho? Só por meio de atos simples como esses, que hastearemos a bandeira da fraternidade e da benevolência mútua que tanto pregamos. Até breve.